Saudações a vocês que acompanham este canal. Um vídeo que tem por objetivo responder à pergunta: as palavras machucam? As palavras ferem? E que se baseia num comentário de um inscrito aqui do canal. Muito bem, este canal tem se dedicado quase que exclusivamente a discutir as ideias dos estoicos e, em particular, de Marco Aurélio por meio do PLMMA, do Projeto de Leitura das Meditações de Marco Aurélio, em que nós fazemos mergulhos em porções desta obra, procurando explicá-la, procurando sacá-la à luz, procurando mostrar o que ela pode ter de aplicável ou de iluminador para os dias de hoje. E quando estudamos os estoicos, é muito interessante ver como a filosofia estoica promove algo que eu chamaria, com um significado diferente, de limpeza espiritual. Limpeza espiritual não como aquela que é promovida por, enfim, sacerdotes ou oficiantes ou feiticeiros, algo assim, mas perceber como essa filosofia, espiritualmente falando, do ponto de vista da nossa interioridade, é capaz de limpar uma série de equívocos, de remover o entulho que nos torna a vida pior, nos estraga muito da existência. Mas há uma contrapartida que precisa ser observada, há uma ressalva que precisa ser feita, porque às vezes, lendo-os, fica parecendo que tudo é muito fácil, que tudo é muito imediato, que basta uma, entre aspas, força de vontade para se chegar àquilo que eles denominavam sabedoria. Mas é uma impressão errônea, porque quando os lemos com mais atenção e quando somos instados, até mesmo pelo exemplo deles, a uma honestidade muito radical conosco mesmos, percebemos que as coisas são bem mais complicadas, essa sabedoria está muito mais longe do que nós supomos, ainda que tomando o exemplo deles, meditando nas palavras deles, procurando aplicar aquilo que eles nos ensinam à nossa própria vida, nós estejamos dando passos nessa direção ou acreditemos estar dando estes passos. Fica parecendo, por exemplo, que no caso de insultos, injúrias, ofensas, pelo fato de que são os nossos próprios juízos que nos ofendem, que nos tornam melindrados, isso é algo aplicável para todos. Muito bem, quem já leu Da Constância do Sábio, um dos tratados chamados de Diálogos de Sêneca, em que ele toma Catão de Útica como o seu grande exemplo, sabe que apenas o sábio está blindado contra as injúrias, as ofensas, as calúnias, todos aqueles ataques que se fazem contra o indivíduo. E o sábio é raro, o sábio é alguém que nasce a cada 500 ou 600 anos, como os estoicos insistiam. Então esse sábio completamente blindado contra ofensas, contra ataques, que entende que são os seus próprios juízos que o permitem ofender-se, melindrar-se, sentir-se inferiorizado, infalivelmente, é alguém que aparece a cada 500, 600 anos, quando não se trata de um ideal inatingível. Tomando isso por base, em primeiro lugar, nós temos de ser muito honestos conosco próprios e perceber que nós não somos sábios. Portanto, por mais que compreendamos que quando somos xingados, insultados, atacados, achincalhados, humilhados, são os nossos próprios juízos a respeito das palavras, das expressões e dos métodos que são usados contra nós, que nos permitem o sentimento de inferioridade. Isso não é infalível em nós, então há momentos em que vamos nos sentir de fato ofendidos, atacados, inferiorizados, por mais vigilantes que estejamos, e as outras pessoas não agem assim, não pensam assim, não têm esse resguardo, não têm essa vigilância. Portanto, se você considerar de uma maneira
absoluta, as palavras não machucam, elas não machucam o sábio, elas não machucam um indivíduo como Catão de Útica, cuja vida foi heróica em diversos sentidos. E eu até deixo aqui na descrição um texto que eu escrevi a respeito do modo como ele morreu, para que vocês tenham um vislumbre do que foi essa figura. Então, as palavras não machucam o sábio. Isso não pode ser universalizado, não pode nem mesmo ser aplicado completamente àqueles que se colocam como aprendizes do estoicismo. É claro, é o juízo que nós fazemos das palavras que permite que nós nos ofendamos, que nos sintamos mal quando algo duro nos é dito, nos é endereçado. No entanto, a maior parte das pessoas não tem essa consciência, a maior parte das pessoas tem a tendência de se identificar com aquilo que é dito a respeito delas, tem a tendência de pensar que o seu caráter pode ser depreciado por uma palavra que se diga, por uma insinuação maldosa que se faça, e o mundo não funciona com sábios. Se todo o mundo fosse formado por sábios estoicos, não haveria necessidade de leis, de instituições, os costumes de todos seriam irrepreensíveis, não haveria nenhum tipo de dificuldade colocada do ponto de vista moral ou do ponto de vista existencial. Mas não é esse o caso. Então, as palavras não machucam, não ferem o sábio, aquele que atingiu a sabedoria e que infalivelmente sabe separar aquilo que foi usado para atacá-lo do seu próprio julgamento. As coisas não funcionam assim, nem para nós mesmos, nem para aqueles que não têm essa consciência. É necessário insistir bastante neste ponto. E existem alguns casos especiais que precisam ser observados. Por exemplo, crianças. As crianças não fazem separação mínima nenhuma entre a opinião que os adultos que elas amam têm delas e o que elas mesmas pensam de si mesmas. De modo que dirigir uma palavra dura contra uma criança, xingá-la, insultá-la ou fazer algum tipo de crítica em termos pesados, de uma maneira que ela não pode entender ou suportar, é algo muitíssimo grave e, se repetido e se frequente, pode destruir psicologicamente este ser humano. Pais abusivos que dizem coisas horríveis para os seus filhos desde pequenos, chamando-os imprestáveis, dizendo que eles não têm talentos, que eles não têm, enfim, nenhum tipo de qualidade, não promovendo momentos de exaltação da criança, de possibilidade de construção de uma autoestima, acabam destruindo esta personalidade, às vezes sem a possibilidade de redenção, de remissão, de volta. A pessoa fica aquilo se sentindo pessimamente a vida inteira, e não há terapia que seja capaz de restaurar uma personalidade original, né, uma autoestima pristina, digamos assim, primitiva, anterior, nesse indivíduo. Então, machucam as crianças não têm nenhuma condição, por seus caracteres psicológicos, de separar essas coisas. Para os adultos já é difícil, imagine só para as crianças. Existem outros tipos de ofensas, digamos assim, que estão imbuídas de uma mentalidade sistemática que, embora possam não ofender o indivíduo X ou Y, precisam ser combatidas. Tal é o caso, por exemplo, do racismo e de outros preconceitos. Então, vamos supor um indivíduo que tenha características X, que correspondam ao ataque de um determinado preconceito, que sejam o alvo de um determinado preconceito, e ele é uma pessoa que, por temperamento ou por uma formação filosófica, por um trabalho interior, costuma não se ofender. Então ele é atacado, ele é xingado, insultado, humilhado, e ele não se sente atingido pessoalmente. Ele compreende que aquilo está, digamos assim, no campo da autonomia do outro, dizer estas coisas, estes impropérios, porém que ele não é nada daquilo, ele não se identifica com aquilo. No entanto, ele tem de buscar algum tipo de reparação ou de exposição disso que aconteceu,
embora ele mesmo não se sinta ofendido, porque este tipo de mentalidade é sistemática. A pessoa que faz isso com ele vai fazer com outro e com todas as outras que têm aquela outra qualidade. E no caso de racismo, de preconceitos contra certas condições, enfim, sexuais, com certas condições sociais, etc., etc., ainda que o indivíduo em questão não se considere atingido, não se considere ofendido, tendo-se em vista a possibilidade de contágio desse tipo de má inclinação, que é algo que vem de ignorância crassa, sem dúvida, é uma ignorância desesperadora, precisam de uma resposta, precisam ser sustados no seu desenvolvimento. Ainda mais tendo-se em vista que esses preconceitos todos têm uma história, sobretudo recente, de destruição, de morte, de opressão. Então isso precisa ser combatido em nome da justiça, ainda que o indivíduo não se sinta ofendido, ainda que o indivíduo blindado por algum dispositivo interior, por um trabalho sobre si próprio, não se sinta pessoalmente atacado. Mas como se trata de mentalidades que são sistemáticas, que vão querer atacar todos os indivíduos daquele tipo, sei lá, todos os indivíduos de uma determinada etnia, de uma determinada condição social, de uma determinada condição sexual, etc., etc., e nós sabemos o que o pleno desenvolvimento dessa má mentalidade sistemática é capaz de trazer, porque a história recente nos mostra, é necessário, em nome de uma justiça que possa se instalar na sociedade, em nome do respeito que deve reinar entre as pessoas que vivem em uma sociedade, buscar algum tipo de reparação, no mínimo expor essa pessoa, no mínimo expor esse tipo de comportamento, se não procurar a justiça para que um castigo mais duro seja tomado. Ou então, quando se trata de pessoas que tenham algum tipo de negócio, um boicote, qualquer coisa do tipo. Então, as palavras não machucam o sábio, elas não ferem o sábio. O sábio sabe perfeitamente separar esse campo da autonomia que vem de outrem da sua própria autonomia. Ele sabe fazer esta separação. Então nós vemos lá em Da Constância do Sábio alguns momentos em que o próprio Catão de Útica não sentiu nada diante de saraivadas, de críticas ou de mesmo golpes físicos que lhe foram dados. Mas nós não somos como Catão de Útica. E nossa sociedade não é formada de catões de Útica. Há pessoas vulneráveis, há pessoas que têm uma sensibilidade muito aflorada. Nós não podemos confundir o estoicismo, que pode ser algo que nos ajude no florescimento individual, com um tipo de petrificação, uma coisa de pessoas empedernidas, insensíveis. Por mais que vejamos, por exemplo, o efeito que esse tipo de reflexão traz em nossa percepção da realidade, por mais que nos sintamos um pouco mais desligados de certos valores imediatos, de certos automatismos psicológicos que não são bons, não devemos imaginar que isto seja o caso para todas as outras pessoas, e nem que viver em uma sociedade em que todos se insultam, todos versam uns sobre os outros a sua acrimônia, o seu ressentimento, seja algo bom. Não são coisas boas, não podem ser coisas boas. Isso polui a sociedade, cria uma toxicidade da sociedade. E é evidente também que há um clima de suscetibilidade muito aflorada que, na verdade, é ruim para que nós consigamos identificar aquelas circunstâncias que têm verdadeira gravidade e que se colocam contra a justiça e que, portanto, precisariam ser combatidas. Como há um mimimi do qual se fala, né, e que todos percebem, como tudo se torna bullying, tudo se torna ofensa, como tudo se torna potencialmente ofensivo, aquilo que de fato tem um alto grau potencial destrutivo acaba se misturando a outras coisas que não têm importância nenhuma, ou que têm uma importância muito pequena, ou que se resolveriam com um pedido de desculpas. Então, nós devemos
prestar atenção a essas coisas, né? Nós devemos não apenas observar como talvez não nos sintamos mais tão atingidos por certas coisas, mas buscar uma justiça na sociedade, lutar pelos valores que acreditamos ser os melhores, promover essa justiça, esse respeito entre os outros, né? E, para terminar, eu vou lhes contar 2 casos, né, que eu acabei, em que eu acabei sendo muito mal, muito ruim. Por exemplo, uma vez eu era adolescente e eu fiz um comentário muito desairoso, com aquela vontade de ser engraçado a todo custo, a respeito de um perfume que eu sentia, falando que era um perfume barato, alguma coisa assim, e havia lá uma menina que estudava comigo, que era quem estava usando aquele perfume, né? E ela nunca mais voltou para aquele período, ela mudou de período, e só alguns dias depois eu vim a perceber que tinha sido escroto com ela, que a tinha ofendido, nem pude pedir desculpas, né? E outro momento, quando eu já era professor, em que eu tirei sarro de quem tinha o que se chama de língua solta, né, de quem fala, tem esse eu disse alguma coisa muito desagradável a esse respeito, e um dos alunos tinha isso, né? E eu lá procurei disfarçar, mas depois meio que pedi desculpas, não por inteiro, com relação àquilo, o que serve para mostrar que nós ofendemos os outros, às vezes até sem a intenção, sem querer atingi-los, né? E infelizmente no primeiro caso eu não pude pedir desculpas nem pela metade. No segundo eu acho que eu tentei disfarçar e meio que pedir desculpas. Mas isto é que deve ser o nosso foco aqui. As palavras não ferem quem está imbuído de sabedoria, quem sabe separar a autonomia dos outros, eles podem pensar o que bem entenderem, do seu próprio juízo. Mas para quem não tem isso, as palavras atingem como dardos, como flechas, como projéteis. E por isso é necessária uma educação das pessoas, né, para que um respeito verdadeiro possa brotar nas consciências dos mais numerosos, da maioria, o que não se faz hoje, e para que nós vivamos numa sociedade com um grau menor de toxicidade, possamos respirar um ar melhor, porque do contrário, apenas os verdadeiramente sábios é que vão conseguir respirar o ar tão carregado que nós temos a nosso redor, né? Então vamos prestar atenção a estas coisas. Eis o que eu queria lhes dizer. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!